encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir a lei, mas dar-lhe um pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Por outro lado, quem garante praticar os ensinamentos e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde a todos que estão assistindo hoje. No Evangelho de hoje, nós nos refletimos de acordo com a lei do Antigo, Atual e Novo Testamento. A lei, a ideia que Jesus passa no Evangelho de hoje é uma ideia primogênita, é uma ideia de obediência que Deus dá à questão dos seus filhos. Tudo na vida exerce uma lei. Tudo na vida que nós utilizamos, que nós vivemos, em tudo na vida nós temos uma lei. E na igreja também não é diferente. Nas aulas de sociologia e filosofia que eu assisto na escola, a professora fala uma coisa que é verdade. Quando não existe lei dentro de um certo local, dentro de um certo recinto, nós temos a barbárie. E aí tem até um tema de uma aula de história que fala assim: quando a banalidade vira barbárie. Quando a falta de ordem, quando a falta de leis vira a barbárie. E o que é a barbárie? A barbárie é a bagunça. Vem do mesmo termo que a bagunça. A bagunça, a zona, a pouca concentração. Por que quando você vai para a escola, por que quando você vai para um certo local, existem regras? Vamos poder dar um exemplo. Você chega num banco e aí você passa lá, tem aquelas roletas, né? Aquelas negócio lá de roleta aqueles prédios antigos. E aí você passa pela roleta. Por que eles falam que tem que colocar celular, chave e objetos de metais e valiosos dentro na bolsa lá separada lá? Né? Uma caixinha lá. Você coloca lá e depois você volta e busca. Por quê? Porque naquele local, se você levar conteúdos desses no seu bolso, a roleta não deixa passar. E isso tem um ponto específico. Por quê? Para a pessoa não entrar com uma arma dentro do banco e querer assaltar todo mundo. Para tudo existe uma explicação. Para toda a lei existe uma explicação. E aí vem o ponto. Não se aplica uma lei para qualquer fim. Não se aplica uma lei de modo qualquer. Não se aplica uma lei sem finalidade. E por que eu digo isso? Porque eu escuto muitas pessoas que falam: eu amo meu próximo, mas o meu próximo não me ama. Como é que eu vou amar meu próximo? Pelo menos você está fazendo sua parte. O venha a nós eu faço, o vosso reino é que se dane. Não. Devemos, acima de tudo, prestar atenção no olhar nosso e no olhar do outro. Por mais que o outro não esteja fazendo o que nós imaginamos que seja o certo, nós temos que respeitá-lo. É uma ideia que Jesus dá no Evangelho de hoje. O ensinamento que eu vou dar de ontem. Eu não quis falar isso no meu canal ontem, eu não quis falar isso abertamente ontem, mas hoje eu vou falar exatamente o que aconteceu.
Lá por volta das 4h30, eu mandei uma atividade no grupo da escola, falando, né? Cobrando o pessoal de fazer, era um trabalho para entregar exatamente ontem. E aí, ao invés deles me agradecerem por terem lembrado, e detalhe, todos foram na aula semana passada e todos tinham ciências do trabalho. Ao invés deles me agradecerem do trabalho, eles começaram a me criticar. Começaram a falar mal de mim. Um virou e falou, mas por que você está colocando isso no grupo? Você sabe que ninguém vai ver. Chegaram a me chamar de cachorro adestrado da escola. Chegaram a me chamar de nerd da escola. De 1001 coisas. E aí eu fiquei nervoso. Fiquei estressado. Falei um monte com eles. Eu fui pra escola, literalmente eu fui pra escola tremendo de raiva e com a cabeça doendo. Cheguei na escola com meus ombros todos doloridos. Mas aí eu pensei depois. Depois eu fui meditando. Pra que ter raiva com o outro, sendo que a raiva do outro não vai levar a gente pra frente? Por mais que você fique estressado com o outro, se preocupe com o outro não vai sentir isso. O outro não é você. O outro não é você. Aprenda isso. Quando você estiver passando pelo mesmo momento que eu passei ontem, aprenda isso. O outro não é você. Não jogue os seus problemas na costa do outro. O outro não vai sentir. Por mais que você fale o que aconteceu, explique o que aconteceu, ninguém vai entender, porque eles vão estar mais preocupados em julgar as palavras da forma que você falou do que julgar a maneira e o ato que eles fizeram. Eles não estão preocupados com o que eles fizeram. Para eles estão certos e você está errado. Pense nessa psicologia. Pense nessa psicologia. E aí foi por volta das 10 horas. Eu pensei bem nisso. E mandei mensagem para eles. Mandei um textinho pedindo desculpas. Falando que o que eu tinha falado foi sem querer. Que eu tinha perdido a minha paciência. E aí eu mandei o texto e todo mundo me perdoou. Literalmente. E olha que a nossa sala é considerada a pior sala do período. Mas para perdoar as pessoas, não existe comportamento bom ou ruim. Daí se vem a educação. A educação também é uma ordem. A educação também é um dom. A educação também serve para poder você se guiar no caminho. Porque se você não tiver educação, vira barbárie. Se você não tiver educação para seguir os mandamentos de Deus, vira barbárie, porque para você vai olhar os mandamentos de Deus e vai falar, mas por que eu tenho que seguir? Não tem finalidade nenhuma. Vai me levar para onde isso aí? Tem muitas pessoas que falam, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo, porque depois que a gente morre, acaba. Não. A gente tem que aproveitar as coisas de Deus enquanto a gente está vivo, sim. Porque depois que a gente morre, a gente vai para um lugar melhor. É bom aproveitar. Aproveite sempre a vida que você tem. Jesus diz uma coisa aqui que é muito importante. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe um pleno cumprimento. Naquela época, os fariseus, mestres, doutores da lei, pensavam que Jesus ia vir abolir a lei. Que Jesus ia vir tirar a lei deles. E aí eles pensavam, pô, mas essa lei quem colocou foi Moisés. 3 vezes mais velho que ele. Moisés que criou isso aqui tudo, ergueu isso aqui tudo. Ele vai vir tirar a lei de Moisés? Vai nada, nós vamos deixar. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para dar um pleno cumprimento. E muitas das vezes nós precisamos disso. Muitas das vezes nós precisamos de alguém que venha dar uma justificativa para o cumprimento da lei. Para que a lei seja plenamente cumprida. Porque senão vira barbárie. Porque senão vira bagunça. Você vai fazer a lei e você não vai saber por quê. Lá na escola agora, tá tendo essa gracinha de todo dia um diretor chega lá, cada dia é um diretor diferente. São 4 diretores na escola, fora os coordenadores.
E aí cada dia chega um diretor diferente na escola. Bem na minha sala. Porque a minha sala é a mais bagunceira da escola. Literalmente a mais bagunceira. E aí chega um dia, no primeiro dia, chega um diretor e fala, ó, vocês têm que vir pra frente. Senta aqui na frente e tal. Porque a sala é grande, né? Era uma biblioteca e depois virou um laboratório. E aí eles viram e falam, não, vem pra cá pra frente. Pode ficar lá atrás não. Aí colocam todo mundo sentado pra frente. E eles olham nas câmeras. Se os alunos voltam para trás, eles já vêm com fichas para poder dar ocorrência para os alunos que estão sentados lá atrás. A minha sala já virou para esse ponto. Precisa-se ter uma posição, uma imposição da lei. Ou seja, a direção ela não vem para abolir a lei, mas a direção ela veio para dar o pleno cumprimento daquilo que foi mostrado. Ela veio para dar o pleno cumprimento daquilo que foi falado. O professor vem e fala, ó, é pra vocês sentar aqui na frente, para vocês prestarem atenção no conteúdo. E aí os alunos não sentam. Para dar o pleno cumprimento, tem que mandar a direção vir. Entendem que o ponto da educação, e isso não é só da educação dos alunos que mais fazem bagunça, mas é de todos nós. O ponto da nossa educação vem de uma pessoa de maior autoridade. Se o padre chega para vocês e fala, ó, a partir de hoje não se usa mais as âmbulas para poder dar a comunhão. Vai ser dada a comunhão só nos distribuidores. Não vai ser dada mais a comunhão nas âmbulas. Você vai se perguntar, ah, mas por quê? Né, que eu não entendi e tal. E aí vem o bispo e fala, né, por uma norma e tal. Aí ele explica, e sim você entende. Agora, somente pela palavra do padre, e isso é um exemplo, somente pela palavra do padre, a partir de hoje não vai mais usar as âmbulas, você fica confuso. Mas por quê? Há muito tempo atrás nós usamos, por que hoje não vai mais usar? É preciso que tenha-se a justificativa. E isso não é somente na nossa vida cotidiana, mas também na igreja. Se você fala que a pessoa errou, mas não dá justificativa, a pessoa vai ficar pensando, mas por quê? Onde que eu errei? Agora, se você dá a justificativa para a pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Por quê? Porque aquela justificativa é a coisa que falta para completar o quebra-cabeça. A pessoa vai dar 1001 explicações naquela hora. Mas entenda que aquele momento é o momento das justificativas. Tenha paciência. Você consegue resolver o problema com esse simples diálogo que eu falei. Então, quando você estiver em algum apuro, como aquela explicação que eu dei há poucos minutos atrás, sobre o que aconteceu comigo ontem, pense primeiro se o que você vai mandar é adequado. Segundo, tenha paciência para resolver o problema. Acima de tudo, tenha calma. Acima de tudo. Terceiro e último, use sempre as palavras que Jesus ia usar. Haja sempre como Jesus ia agir. Porque se você falar várias coisas, aí a pessoa vai virar e falar, nossa, tá vendo? Aquele ali é o católico. Aquele ali é um católico que fala isso. É por isso que eu não gosto de católico. E a pessoa começa a meter o pau. Entendeu? Use sempre as melhores palavras. E para encerrar, por último, se você quer ser ouvido, tenha sempre uma justificativa. Independente de qual for, tenha sempre uma justificativa. Carregue consigo uma justificativa. Mas por quê? Por causa disso. Porque se você não tiver uma justificativa, meus irmãos e minhas irmãs, você não consegue viver no mundo. E a única justificativa é Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.